Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringos. Esse podcast é onde nós batemos um papo, conversamos, conhecemos pessoas que vieram para cá com vários objetivos, vários intuitos, e todos eles diferentes. E hoje, mais uma vez, com mais um brasileiro, eu tenho o prazer de ter aqui no nosso estúdio o Ozzy. Olá, tudo bem? Eu sou Ozzy Alves. Meu nome verdadeiro é Oziel Alves, mas todo mundo me conhece como Ozzy Alves. Eu já sou maquiador e cabeleireiro há 20 anos e eu venho de Pernambuco e a trajetória é longa. Ozzy, então vamos do início. Você já falou que você vem então de Pernambuco, é isso? Isso. E você sai para onde? Você vem para São Paulo ou você vem para cá? Não, eu saí de Pernambuco e fui para São Paulo. Morei 13 anos em São Paulo. Só que em 2020, eu fui de férias de Pernambuco para São Paulo. E eu adorei São Paulo e disse, essa cidade vai ser minha cidade. E aí, em 2003, eu voltei para São Paulo para morar, para ficar de vez. Uhum. E até porque eu também tinha um namoradinho. E aí ele me chamou para ir para lá. Eu disse, bom, eu vou, porque eu adorei São Paulo. E São Paulo, para mim, me representa bastante. E aí eu fui. Mas, antes de ir para Pernambuco, eu já trabalhei com várias outras coisas antes de virar maquiador em São Paulo. Entendi. Maquiador e cabeleireiro. Isso já vem de São Paulo? Vem de São Paulo. E aqui você é maquiador e também só maquiador? Maquiador e cabeleireiro. Ah, você faz Eu sou os dois. Eu sou os dois. Eu digo que eu faço barba, cabelo, bigode e cantinho. É verdade, cantinho aqui. Que legal. Ozzy, e antes de ser maquiador em São Paulo, o que você fazia no Pernambuco? Então, a minha trajetória começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar pesado, no duro, com 10 anos. Quando meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. E aí a história é um pouco longa, porque quando meu pai estava acamado, estava hospitalizado, ele fez um seguro de vida porque éramos quatro crianças e ele já foi casado antes. E aí, então, ele foi casado, teve a sua mulher, 10 filhos e já era avô quando ele casou com a minha mãe. Então, assim, meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele já tinha 70 e poucos anos. Então, ele já tinha 70, ele morreu com 74 anos, se eu não me engano. E aí ele casou com a minha mãe, ele tinha 64 anos e minha mãe 18 anos. 18 anos, ele já era avô. Eu já sou tio tataravô. Sério. Meu Deus do céu. Sério? Como diz em francês, já sou oncle, arrière oncle. É sério. Antes de eu nascer, eu já era tio. E eu tenho um sobrinho quase com a idade da minha mãe. Minha mãe tem 67 anos. Porque é muita diferença, né? E é meio que normal lá no Nordeste esses casamentos, não é? Então, no passado era meio normal. Então, meu pai, para começar, ele nasceu em 1911. Ele teve 10 filhos da primeira mulher. Uhum. E teve 4 da segunda, que foi minha mãe. Também é um caminhão de... Eu não posso falar porque a minha família toda, né, é entre Minas e Bahia. As histórias do Nordeste, elas são meio assim, né? No mundo todo tem esse tipo de história, mas não sei. Acho que o Nordeste é um país, é um estado particular. Campeão. Porque é campeão, porque a gente vê... Eu acho que as pessoas não tinham muito o que fazer lá na época, sabe? Não tinha muita atividade e vamos folhear. Eu acho que era isso, sabe? E as pessoas faziam muito filho. Mas no caso do meu pai era diferente, porque meu pai teve 10 filhos, e aí eu só lia isso em livros de história. Uhum. E aí, por exemplo, meu pai nasceu em 1911, quer dizer que ele teve 10 filhos, e, bom, digamos que ele casou com 20 anos, não sei, na época. E aí, naquela época, também as pessoas não tinham tanta informação na hora de fazer parte, essas coisas. Tinha corte do cordão umbilical com tesoura sem esterilizar. Então, alguns filhos do meu pai morreram depois do parto. Por causa disso. Entendi. Só que na época as pessoas falavam que era castigo divino, sabe? Essas coisas. E eu li esse livro, tipo, isso representa a história da minha família. Enfim. Meu pai depois ficou doente, claro, já era um senhor. E aí, quando ele faleceu, eu tinha 10 anos de idade. E aí, bom,
Ele deixou um seguro de vida para nós, os 4 filhos, que eram crianças, e para o filho mais novo da primeira mulher dele, que na época acho que tinha 18, 19 anos. E aí o que aconteceu? Minha mãe resolveu tudo, e ela ia para o hospital, e quando ele ficou doente, quando ele faleceu, ela ficou doente, mas ela já tinha resolvido todos os trâmites para receber. E ele recebeu e não pagou pra gente. Não deu pra gente. Falou que era dele, porque o pai era dele, e ele ainda queria tomar a casa da gente. Ou seja, ele queria deixar nós, 4 crianças, na Rua da Amargura. Até hoje eu não falo com esse meu irmão. Eu espero que ele seja feliz. Mas, enfim, até hoje eu não falo com ele. Eu sou o único que não fala, tá? E, e a gente teve que trabalhar duro com 10 anos. Eu fui trabalhar numa granja, e trabalhei numa granja dos 10 anos aos quase 18 anos. É. E era duro, não era fácil para uma criança acordar 11 horas da noite e terminar o serviço 3, 4 horas da tarde do dia seguinte, abatendo frango. Tipo, final de semana era 4 mil, 5 mil frangos, né? 10 anos. Com 10 anos. Claro que eu não era só, tinha 3, 4, mas a época, se a gente não sabia, nem minha mãe, até porque minha mãe também é semi-analfabeta, mas era um trabalho escravo, infantil, né? Claro. Pagava uma merreca, dava um frango e pronto. Enfim, quando eu me toquei com 17 anos, eu saí do lugar e arrumei um emprego, que foi na Fibrasil, que era a antiga Hering do Nordeste. Trabalhei lá até 2021, se eu não me engano. Entre final de 2020 e 2021, começo de 2021. Desculpa. 2011. Não, 2000 e 2001. Gente, eu tô confundindo as datas, mas é 2000 e 2001. Saí de lá, peguei meu dinheiro, fui fazer férias, fui de férias para São Paulo, adorei. E, tipo, depois voltei para Pernambuco e trabalhei também numa empresa de produtos lácteos, produtos lácteos do Nordeste, Prolane. Eu era operador de máquina lá, eu adorava também. E aí, eu pedi demissão para ir morar em São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, em 2003, eu achava, por exemplo, São Paulo é uma cidade industrial, sabe? É o coração da América Latina. E eu vou conseguir fácil. Claro, não é que eu não consegui fácil, é que, tipo, em um mês é pouco demais, mas eu queria trabalhar logo, né? E aí eu consegui, eu tenho uma amiga que era cabeleireira, a Lúcia, e aí eu falei pra ela, se você precisar de assistente, você me fala, não sei o quê. Aí ela falou, eu não gosto muito de pagar para as pessoas trabalhar para mim, não sei o quê. Enfim. E no dia seguinte ela me liga falando que um cabeleireiro estava precisando. O Valdo Costa, que hoje é falecido. E aí o Valdo Costa, eu cheguei lá e eu tinha feito um curso muito básico de cabelo lá em Pernambuco, mas coisa de um mês só, e tipo, eu nunca tinha trabalhado com isso e eu não sabia fazer nada. A verdade é essa. E aí eu fui trabalhar com o Valdo, ele me pediu para fazer um teste de cabelo lá, de cabelo curto, que é o pior que tem. E aí, tipo, não saía nada. Ele olhou pra minha cara e falou, mas tudo bem, eu gosto de pessoas que não sabem fazer nada porque eu ensino do meu jeito. Entendi. Sem manias. E aí foi, mas aí em 6 meses que eu tava trabalhando com ele, eu já sabia fazer cabelo bem. E depois ele falou assim, acho que você pode ser maquiador. Porque eu ficava observando, né? E eu sempre gostei de pintar, de desenhar. E aí eu ficava observando. E aí ele falou assim, que você pode ser maquiador. E aí ele falou assim, eu vou te ensinar algumas coisas básicas. Ele não sabia maquiar, tá? Mas como ele já tem trabalhado em Manchete, sei lá, Globo, não sei o quê. E aí ele tinha noção das coisas. E aí ele me ensinou. E ele era um professor duro sem saber. E eu aprendi a maquiagem, na verdade, olhando. E fazendo nas pessoas, e depois, quando eu sabia fazer bem, depois de 6 meses, eu já sabia fazer bem demais, e aí eu fui fazer um curso, porque eu falei assim, de repente eu quero ser professor, alguma coisa, eu tenho que ter um diploma, né? Fiz o curso, só que lá no curso, eu era o único homem da história, tinham 19 mulheres, e eu sabia fazer quase tudo. Tudo que eles faziam, eu já sabia fazer. Eu só não sabia o nome da técnica, mas eu sabia fazer. Você tinha prática, né? Todos. E aí, bom, até hoje eu sou maquiador e a trajetória não foi fácil, até porque minha família vem de uma família muito pobre e eu me orgulho muito da minha história e me orgulho até hoje e não tenho vergonha nenhuma de falar. E quando eu fui para São Paulo foi que minha vida, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi que a minha vida mudou de classe social, porque antes eu era classe pobre, mas bem pobre. Pobre olhar e falar, pobre de Marredeci.
E aí, depois que eu fui para São Paulo, minha classe mudou para classe média. Eu tô até hoje na classe média, não sei porque eu ainda não fiquei rico. Ozzy, e o que que deu na sua cabeça saindo lá do Nordeste? No Nordeste eu consigo entender que você foi atrás de algo melhor, você foi mudar a sua vida e tal, para São Paulo. Hum. O que que deu na sua vida? Por quê? Qual que é o motivo que você sai do Brasil e você vem para cá? Você veio direto para França ou você andou em algum outro país da Europa? Então, eu tentei morar em Barcelona. Passei Uhum. alguns meses lá, mas como eu não tinha documentação, e aí eu também não tinha desfeito a minha casa, carro lá em São Paulo, é duro, né? Quando você tá longe das suas coisas e aí você tem que pagar aluguel, sabe? Tem que pagar as coisas. E eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil e depois, não sei. Mas eu nunca pensei em morar na França. Na verdade, o Sério? meu único sonho, assim, eu só pensava em morar na Espanha. Por isso que eu fui para Barcelona. E eu amei Barcelona. Eu pretendo um dia voltar para lá. Eu amei Barcelona, mas, enfim, a vida dá outros percursos para você. É, bom, já faz 3 anos também que eu sou casado com um francês. E eu conheci ele na Argentina, Meu em Deus. Buenos Aires. Só Sério? que, tipo, na verdade, na época que eu conheci, foi em que ano? Foi em 2010, abril de 2010. E aí eu tava de férias com os amigos e eu tava indo pra lá pra aproveitar, pra brincar, pra quengar mesmo. É verdade. Só que eu não fiz isso, eu conheci o Jean no meio da história e, bom, no meio de uma balada, ele falou pra mim, falava espanhol, também falo, e eu achei que o cara era espanhol, era argentino. E aí, depois que acabou as férias, que foram poucos dias, foi uma semana só, 2 dias depois ele me escreve falando que tava vendo um bilhete para o Brasil. Eu fiquei meio assustado, sabe? E aí eu fiquei meio assustado, mas enfim, eu tava com um amigo do Pernambuco lá, ele falou, deixa ele vir. Eu deixei ele vir, que é uma história engraçada também. Deixei ele vir e depois de 15 dias que ele tava lá em casa, eu descobri que ele era francês. Porque a comunicação era só espanhol. Em espanhol. E aí quando eu vi ele falando com a mãe dele, na época pelo Messenger, Aham. eu falei assim, nossa, mas você Espanhol é tá francês, você estranho, hein? fala francês, sua mãe é francesa, você é argentino. Ele, não, eu sou francês, eu te falei, mas você falou pra mim no meio da balada, como é que eu ia saber? Como é que eu tava meio bêbado já, sabe? E, enfim, eu falei, bom, mas eu nunca pensei em morar na França, até porque eu já tinha vindo várias vezes pra França, e eu achava legal, chique, mas eu não queria perder essa ideia de que a França era legal, chique, sabe? Tipo, que só que, tipo, é um país normal, como qualquer outro que tem as suas diferenças sociais, seus problemas, sabe? Tipo, mas eu achava, na verdade, como todo mundo imagina, que a França toda sai a Paris, sabe? Era tão bonito saber disso. Tudo bem, na época eu já tinha viajado para vários lugares, mas, tipo, só você falar assim, França, você pensa em Paris. A E primeira era, coisa que você pensa, né? muita gente é assim, viu? Até Sim, hoje. Todo mundo sim. que você fala, eu moro em Paris, eu falo, Não, se você fala que mora na França, já acha que você mora em não, Paris. isso você fala, moro na França, é Paris. É, É como, você mora no Brasil, é Rio. Ou exatamente. Bahia. Pro povo de fora, é verdade. Então, aí assim, eu não queria perder essa ideia, porque, tipo, eu já tinha vindo umas 3 vezes antes de morar aqui, e eu adorava, sabe? Eu achava tão glamuroso, até porque eu também não tinha passado pela a vida social normal, diária. Trabalho, né? É. E Dia a aí, dia. exatamente, mas um dia, depois de 5 anos, ele falou pra mim, já estou aqui há 5 anos. Ele fala português como brasileiro. Já estou aqui há 5 anos, vamos para um pouco para a França. Eu disse, eu não queria ir para a França. Mas enfim, acabei vindo, né? Porque Mas você já veio pro seu ramo, para aquilo que você faz. então, a gente pensa assim o seguinte, eu sou cabeleireiro, sou maquiador, posso trabalhar em qualquer lugar, mas não é bem assim. Uhum. Tudo bem, se tem brasileiro, eu vou trabalhar desse jeito, mas, por exemplo, aqui a gente não sabe, a gente pensa que a gente é cabeleireiro e maquiador, mas, por exemplo, o seu diploma tem que ser validado, ou o seu diploma, ou tem um diploma seu de cabeleireiro que não é validado, porque não é equivalente, porque um curso de cabeleireiro aqui demora mais ou menos 2 anos, e a quantidade de hora que está no do Brasil são 6 meses, é diferente, é uma Caramba. gritante. Só que, por exemplo, para mim, o brasileiro ele trabalha muito melhor com cabelo e com maquiagem do que francês, tá? Então, Ozzy, esse é um assunto bem legal, assim, quando a gente começa a conversar com o pessoal aqui.
por exemplo, você deve conhecer, ou você já ouviu falar da Isa, que faz as unhas a Isa que faz as unhas. Sim, sim, sim. E a gente, conversando aqui também um dia no podcast, ela falou assim, uma coisa que eu fiquei pensando assim, e olho muito por mim também, pelo meu trabalho, principalmente pelo trabalho da minha patrocinadora também, daqui a pouco eu vou falar dela. A gente olha muito que a qualidade que nós temos no nosso trabalho, ele é bem legal, assim, ao ponto de as pessoas procurarem, por exemplo, né, quem coloca a unha vai procurar a brasileira, quem faz maquiagem vai procurar a brasileira, quem faz cabelo vai procurar as brasileiras, porque o trabalho dessas pessoas, né, e o brasileiro é diferente. Então, é diferente, mas isso acontece em todas as nações. Tá? Eu digo porque, por exemplo, já aconteceu comigo que chinesa me indicaram para chinesa, ela não quis fazer porque ela falou que a gente ocidental não sabia maquiar oriental. Então, isso acontece, sabe? Por exemplo, esse modo que os franceses trabalham, tipo, fazer as unhas, não tira cutícula, sabe? É um modo de vida cultural que eles aprenderam da isso. Europa, né? E a gente é muito exigente com a beleza. Então, a gente também é um povo muito trabalhador. Imagina, a gente acorda às 5 horas da manhã para voltar para casa 10 horas da noite, quase. Então, a gente é muito trabalhador. Então, a gente também é muito cuidadoso na hora de fazer o serviço. Eu acho isso. Me fala uma coisa, você tocou num assunto aqui bem interessante mesmo. A gente é trabalhador porque a gente é imigrante ou a gente é trabalhador porque a gente é trabalhador mesmo? A gente é trabalhador porque a gente tem todos esses fatos. A gente é trabalhador porque, por exemplo, quem vem do Nordeste vai para o Sudeste ou para o Sul para trabalhar. Porque a vida é difícil lá, ou então porque você quer uma nova experiência, sabe? E, tipo, no Brasil é como se fosse vários países. A gente é trabalhador porque a gente está ensinando a cultura. Se você fala para um brasileiro que você não gosta de trabalhar, isso é até chocante. Entendeu? E aí tem até aquelas piadas que fala, a baiana fala, aí, tipo, mas, bom, eu agora concordo com esse ditado popular, que o baiano faz tudo no seu tempo, que eu acho que tem que ser assim, e a gente desacelera quando a gente vai viver em um outro país que é completamente diferente, porque você, quando chega aqui, você vai na fila do pão, ou você vai, sei lá, no aeroporto, você vai ter que ter paciência. E eles vão agir como baiano. Calma, cada um vai ser atendido, mas todo mundo vai ser atendido, mas vai chegar a sua vez. Só que a gente, por exemplo, a gente a gente é acelerado porque o ritmo de vida é acelerado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer coisa, sabe? A gente colocou na cabeça que a gente tem que trabalhar. Não é bem assim. Eu aprendi isso aqui, que a gente tem que trabalhar, mas a gente também não tem que se matar de trabalhar. Entendi. Entendeu? E aí o seu marido, ele fala português e fala francês? Ele fala português, francês, e espanhol. Espanhol, inglês, alemão, é professor de alemão. Verdade. Eu quero saber uma coisa, assim, quando você veio para cá, você já sabia falar francês? Ele já tinha te ensinado alguma coisa no Brasil ou não? Como que foi esse trajeto? Sim, desde que eu conheci ele, que eu coloquei na cabeça que eu tinha que falar alguma coisa de francês, até porque eu queria me comunicar com a família, sabe? Na época, eu nem pensava em morar na França, mas é cuidadoso de um ser humano tentar pelo menos aprender o mínimo da língua da pessoa que você tá casado, tá se relacionando. Eu acho, além de ser cuidado, é um respeito muito grande, até porque você quer se comunicar com os amigos, com a família, com o pai. Então, eu comecei a estudar na USP. Eu fiz curso de francês na USP, porque eu era um ótimo aluno. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu vi que falar francês, o buraco era mais embaixo. Porque no Brasil, o meu francês era lindo. Só que quando eu cheguei aqui, tipo, não era tão lindo. Era completamente, sabe? É como a gente corta a palavra, a gente fala tá... pra a gente corta as coisas, eles também cortam, tipo, linguagem habitual, né? E aí, por exemplo, eu aprendi que era au revoir, é tão chique au revoir, ele chega aqui, eu escuto au revoir. Tipo... E você aprendeu tudo corretamente, falando tudo certinho, você chega aqui, todo mundo cortando o máximo das palavras. Tipo assim, je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas. Suis. Je suis lá. Aí a pessoa fala assim, je suis lá, tem lá? É verdade. Então, aí assim, é meio bizarro, porque você tá tentando falar certinho, mas a população não fala certinho. A população vai falar com sotaques, né? Fala com gírias. Não fala com sotaque, não, fala com gírias.
E aí, bom, também você acha também que porque você fala um pouco de francês, bom, mas é muita coisa que você tem que aprender. Eu só vim falar francês bem com 2 anos e meio. É, com 2 anos e meio eu vim falar francês. Eu, digamos que, eu acho que foi durante a pandemia, 4 anos e meio, que aí eu vim falar fluente, porque aí eu saí desse círculo de brasileiro, não, que eu não tenho nada contra. Mas, enfim, se você se relaciona muito com brasileiros ou com a pessoa da sua língua, não importa se ser brasileiro, pode ser peruano, sei lá, você acaba tendo um ciclo vicioso e você fica com preguiça de escutar a língua que você tem que aprender. É isso. E aí, durante a pandemia, a gente foi morar no sul da França e lá só tinha eu de brasileiro. Aí mudou as coisas. E aí, em 2, 3 meses, eu tava falando com um estalar de dedos, tava falando bem, sabe? Uma boa fluência. Tudo bem que eu falo com sotaque, que é acento aqui. Eu falo com sotaque, mas isso não é problema, falar com sotaque. O negócio é você se comunicar e se comunicar bem. E eu faço isso hoje. Não, mas a gente acaba vendo, notando. E tem uma coisa que você falou assim, que inclusive a gente falou aqui num outro podcast, que ela é muito importante também. Qualquer pessoa que sai do seu país de origem, e ele não tem muito contato com a sua língua de origem, o crescimento dele na língua francesa ou inglesa, não importa onde ele vai, ela é muito melhor. Com certeza. Muito mais rápido, você adere, você começa a se comunicar muito mais fácil. Eu fico imaginando, então, como que esse brasileiro sai do Brasil. Uma coisa legal, assim, que eu fico olhando, como você já teve o contato com ele, a cultura francesa, ele leva um pouco dela pro Brasil, querendo ou não. Sim. Né? Ele leva um jeitinho, as coisas dos franceses, ele leva para lá. Então, quando você chega aqui, foi chocante essa cultura ou não? Para você, como que foi? Então, foi tudo muito chocante, porque, assim, os primeiros meses que eu cheguei aqui, tava tendo até greve do Uber, na época que eu cheguei. Lembra da greve do Uber? Então, assim, os primeiros meses, os 2, 3 meses, você é turista, né? Você tá lá, você não tem emprego, você começa a fazer fotos, sabe? Tentar... E aí, depois você começa a ficar meio, sabe, meio cansado disso, até porque a vida normal, e você leva, sabe, você vai dar um bom dia para alguém na padaria de manhã, você leva quase um tapa na cara, e aí você começa a perceber que o buraco é mais embaixo, porque você agora caiu a ficha, depois de uns 2, 3 meses, porque aí você está numa cultura diferente, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, e que você, por exemplo, queria que o francês que estava do lado te desse um bom dia, um sorriso, mas não. É diferente. É uma outra cultura. E é isso que você... É esse conflito difícil que você tem que enfrentar. Sabe? E aí você só consegue entender a cabeça do francês quando você aceita isso. E demora, é uma demora para aceitar, porque você... Chega no metrô e você tá lá todo colorido, tô com a cara de feliz, mas as pessoas estão emburradas pra você. Tipo... Mas não é que seja um emburramento, digamos assim. Eu não sei se existe essa conjugação, mas digamos que seja um emburramento mais natural deles. Eles estão acostumados com isso. A gente que está no país dele, a gente tem que se adaptar a forma de vida, a forma cultural. E essas coisas aconteceram comigo na época da pandemia também. Porque até então, aqui em Paris, eu comi o pão que o diabo amassou. Porque, sabe, eu queria... A gente tem uma mania também de chegar nos lugares e falar assim, oi, fulano, oi, ciclano. Tipo, você nem conhece a pessoa, e aí, teu nome? E aí você não sabe, você tenta agir desse jeito, né? E aí, quando você tenta agir desse jeito, tipo, oi, bom dia, não sei o quê, não é bem assim. Você tem que dar bom dia, com licença, por favor. Uma vez eu lembro que eu nem falava francês direito, eu fui falar com um cara tentar falar com uma pessoa lá do metrô, e eu falei, não falei bonjour, eu falei, monsieur, ele olhou pra minha cara e falou assim, bonjour. Primeiro, bom dia, né? A maneira que eles falam, bonjour, antes de você falar bonjour, s'il vous plaît, ele falou assim, bonjour, s'il vous plaît. Aí eu, désolé, je suis trop ici. Ele agiu assim, grossamente, ele quase que deu um bufetada na minha cara e falou, sai daqui, sabe? Tipo, Porque você não falou bom dia.
Então, eu já ouvi isso aqui também algumas vezes, que, tipo assim, ó, é muito cultural, principalmente de alguns lugares no Brasil, as pessoas não terem essa aproximação, assim, formal com o outro, quando você não conhece. E você sente isso quando você chega aqui. Essa aproximação formal que você tem com a pessoa, para eles, como que eu falo? Para eles é muito importante. Se eu não te conheço, eu não vou te tratar como tu. Se eu não te conheço, eu vou te tratar como vu, o que é você, Que eu naquele caso. acho, assim, o tempo que eu morei no Brasil, até a me acostumar aqui, eu achava isso muito absurdo, mas hoje eu acho, todos os países são assim. A gente que banalizou, sabe, esse Isso, modo formal, isso que, informal, a gente isso que eu banalizou. ia falar, porque em Portugal, quando você não conhece as pessoas, a maioria, principalmente o português mais antigo, por eu ter vivido lá, o você é uma forma de falar vous em francês, Sim. em Portugal. E E pra gente, No Brasil você é também, tudo igual. Mas a gente não tem mais isso. voz, Não, mas a gente não voz. tem mais isso. Não tem, a gente usa você para todo mundo. Que eu também acho que é legal, pelo menos você não erra, né? Você falar tu, não, não. Tá tudo igual. Mas engraçado é que eu já escutei de um amigo, de várias pessoas de Portugal, que o sulista do Brasil, ele se mania de falar tu, tu, Uhum, tu, tu, sim. tu, tu. Não é igual a gente do resto do Brasil que fala você, você, você. É. Eles falam tu. E Tem o carioca também. ele sofre muito mais, porque ele chega lá em Portugal e fala tu, e já leva um bufetão, né? E é muito. Eu sou lá teu parceiro, pra chamar de tu. É mesmo assim. É o bom dia, É né? o No bom caso, dia. dentro do metrô. Eu entendi. Assim, como que é pra você essa. Você vive hoje aqui, você trabalha, você tem uma vida, né? Vamos dizer assim, normal, né? Um cidadão francês, você tem essa vida aqui hoje, certo? Sim. E ainda é assim pra você difícil ou não? É como você falou, não, eu já Não, me. então, tudo mudou na pandemia. Quando eu fui morar lá no Sul, eu melhorei 1000 vezes o francês e aí eu comecei a entender os franceses. Eu comecei a ver com de outra forma. E também, por exemplo, a primeira saída da pandemia, da primeira pandemia, eu fui encontrar com um amigo que chama Marcelo Ruduí, acho que todo mundo conhece, que é Uhum. fotógrafo. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer um pause aqui, que eu quero fazer esse corte, eu quero mandar pra ele isso aqui. Marcelo, a gente tem que sentar aqui, tá bom? Igual que o Ozzy, que a gente tem que conversar. Porque ele falou pra mim que ele veio pra cá, ele tá aqui porque ele perdeu o avião de volta. É. E foi no mesmo ano que eu cheguei. Sério? A história dele também é engraçada, é legal. Ele quer trazer ele aqui também. Então, aí assim, na primeira saída, quando acabou a primeira pandemia e começaram a abrir as coisas assim lentamente, aí tem uma festa lá no Bois de Vincennes, que foi a primeira vez que eu saí realmente com o Marcelo para uma festa. E aí, quando chegou lá, a gente tava falando, eu falava que não gostava muito dos franceses, não sei o quê. Ele falou de uma forma tão natural de tudo isso, do jeito dele, sabe? Que ele nem percebeu, não é nem que eu falei assim, Marcelo, eu preciso de conselho. Eu tava falando, eu não sei, eu não gosto muito dos franceses, que são meio arrogantes, sabe? Aí ele começou a falar a forma que ele vê, e tipo, aquilo pra mim, eu falei assim, mas realmente é isso, sabe? O que que ele falou pra você? Ele falou pra mim assim, não, eles não são, você tem eles não são, porque eu falei assim, eu não tenho nenhum amigo francês, na época eu não tinha. Ele falou assim, não, eles não são tão fáceis como a gente, mas eles são acessíveis. E aí se você conversa, tem um jeito diferente. Você tem que olhar, começar a olhar que você não tá num país, no seu país, sabe, em outro. Então assim, são outras manias, outras formas. E aí ele primeiro já abriu 50% dos meus olhos. Entendi. E indo para o sul da França, eu vi que os franceses que moram fora de Paris Uhum. são diferentes dos outros. Lá, por exemplo, eu me senti, na época, me senti realmente na minha casa, porque eu não senti isso durante quase 5 anos em Paris. E lá, sabe, as pessoas eram muito simpáticas. Eu falei assim, realmente, sabe, os franceses são diferentes, tem uma cultura diferente, mas, enfim, eles são acessíveis. E, tipo, o Marcelo tinha razão. E aí eu comecei a entender o lado difícil, que foi o lado de que essa coisa que a gente fala, mas o francês é muito chato, não sei o quê, ele é egoísta, egocêntrico. Mas não, ele não tem mimimi, é isso. Então, deixa eu fazer um Não ponto tem aqui. mimimi. Exatamente, olha, Ozzy, eu também vim pra cá em 2009, 2010, aqui na França. E eu saí de Portugal, então eu já estava um pouquinho acostumado com a cultura europeia, porque ela é muito parecida, é claro, cada um com suas particularidades. Mas quando eu venho para cá, eu senti logo de cara isso também. Só que assim, não me chocou, não me causou tanto, porque eu percebi
como eu gostei muito de história, então eu assistia muitos documentários sobre história, sempre estava atrás, já sabia um pouquinho da história da França, então isso foi que meio que me moldando para quando eu chegasse aqui. Mas teve uma vez uma pessoa sentadinha no seu lugar também, que me falou uma coisa que eu fazia, mas eu não tinha a interpretação que essa pessoa tinha. Ela me falou o seguinte: você tem que saber quebrar a barreira que os franceses têm com todo o resto do mundo. Eu falei, como assim? Você tem que saber que eles, a confiança com eles, ela não é dada. E você no seu país, eu no meu país, nós damos confiança às pessoas. Aqui eles conquistam. Aqui nós temos que conquistar essa confiança com eles. Entendeu? E isso foi devagarzinho, achando os lugares no meu modo de pensar. Entendeu? Foi me mostrando, ó, tá vendo? Não, eles não são assim. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal falar aqui é assim, ó, eles não têm o famoso mimimi que você está falando. Trocando por outras palavras, eles vão direto ao ponto. Eles vão direto ao ponto, exatamente. Nós fazemos o quê? A gente faz rodeio, a gente tem, sei lá, a gente tem um jeitinho brasileiro, a gente faz rodeio, sabe? Tipo, a gente não é diferente. Aqui não, aqui você caiu no chão, morreu, meu filho, acabou, pronto. A vida continua, ou sei lá, o seu filho caiu no chão, levanta, nem chora, vai lá, toma um copo d'água e pronto. Não, mas, por exemplo, eu já presenciei muitas vezes, até porque eu tenho mais de 50 sobrinhos, é sério, e aí, por exemplo, não pode acontecer nada, parece que o filho é intocável, sabe? Não pode acontecer nada, que a mãe já fica desesperada, sabe? Tipo, não, deixa a criança cair, ralar, sei lá, pegar em areia, isso aí, que eles fazem isso aqui. Eles deixam, né? Eles deixam. Então, é... Você sabe que passou aqui também o Júnior, não sei se você conhece, das Covas. É um menino que ele trabalha nos cemitérios e ele, de um tempo pra cá, ele começou já ouvi falar em Júnior das Covas. Ele esteve aqui, o podcast passado que nós soltamos, agora aqui é dele. Júnior, um abração pra você aí. Ele ouve os podcasts também, a gente está sempre falando. E ele falou uma coisa, achei muito interessante isso. Por exemplo, ele já fez o enterro de uma família francesa. Não é que eles são frios, a gente tem essa mania às vezes de falar... Eles são frios, é que eles se lidam muito melhor, por exemplo, com a morte. Por exemplo, a morte é uma parte da vida como a gente tem que viver. A gente tem que... Porque a gente é muito dramática, porque a gente além de a gente ser dramática, a gente é egoísta. Sabe? A gente nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu e tem que morrer. E essa é a vida. Então, eles veem isso com a simplicidade que tem que ser. Só que a gente não vê isso, a gente não quer, a gente quer a pessoa do lado, a pessoa tá lá capengando, tá morrendo, não tá conseguindo nem falar mais, mas a gente quer a pessoa do lado, não quer que desligue as máquinas. Então, ele exemplificou isso aqui de uma maneira muito legal. Ele falou assim, olha, eu fiz uma vez um enterro de uns franceses que eu fiquei, no começo, eu fiquei chocado, porque eles, parece que ninguém tava nem aí com o negócio. E a realidade não é essa. A realidade é que, tipo, quando ele foi fazer o enterro de uma família de brasileiros aqui, de latinos, nossa, a pessoa se desesperava, ficava totalmente perdida. A gente é dramático. Não, é verdade. A gente é dramático. Eu sei porque, por exemplo, já teve vários entes da família do Jean, vários entes. A avó dele e o padrasto, que eu presenciei essas duas mortes. E, tipo, eles sabe, sofreu um pouco, mas não pra ficar 3 meses chorando, sabe? Tipo, ficar 1 mês de luto, não. Morreu, assim, tá sentindo falta, mas enfim, tem que enterrar, acabou. Acabou, sabe? Não é essa de ficar... Só parece que a gente tá pegando morto e fala assim, você vai ficar aqui. Não deixa ir embora. Não deixa ir embora. Você vai ficar aqui, feliz. É verdade. Olha, essas diferenças, assim, de culturas, de pessoas até, de pensamentos, pra mim, hoje mesmo, cara, hoje eu fui numa reunião com as pessoas e eu fiquei, assim, abismado de ver, por mais que eu sei que tem muita gente que faz só por comodismo ou porque é assim, porque ele é educado, mas tem uma diferença, o jeito que as pessoas vão tratar você em qualquer lugar aqui na França. Eu, por exemplo, eu vou voltar a tocar nesse assunto que pra mim é irrelevante, mas é realidade. Eu entro num banco, não é igual aqui, tá? Não é igual eu entrar no banco lá no Brasil. Sim. Não, é completamente... Nós viemos do mesmo lugar, praticamente, em São Paulo. É completamente... Exatamente. A gente do Nordeste, passou por São Paulo e estamos aqui. Não, mas é completamente diferente. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente chega lá de todo jeito, não precisa... Até para comprar uma casa, você não precisa pegar um rendezvous. Aqui você tem que pegar rendezvous para tudo. Na verdade, o sistema bancário francês me irrita.
Eu acho que irrita todo mundo, porque a gente tem um sistema bancário mais moderno do mundo. Muito mais rápido. Eu tava até conversando com o Gui esses dias, né, Gui? A gente conversando esses dias, ele foi fazer alguma coisa na conta dele lá, e ele chegou e falou assim, nossa, mas só daqui 11 dias o cheque vai cair? Eu falei, só daqui 11 dias úteis. Eu falei, só daqui 11 dias. Não, você tá falando isso. Enorme. Você tá falando isso. Uma vez eu fiz um depósito, o meu banco fica na Rua Custine, ali no 18M, no bairro 18. E aí eu fui fazer uma transferência, eu fui fazer um depósito na minha conta e eu tava precisando desse dinheiro. Só que a função depositar, Virmon, tava desligada. Uhum. E eu perguntei pra uma pessoa que trabalhava lá, ela falou assim, eu falei assim, mas por que tá desligado? Só tem um banco que você pode fazer saque, não, um banco porque fica lá fora, e o outro aqui dentro, um banco que pode fazer saque, e um banco que você pode fazer depósito. Isso é muito importante para a agência. Aí ela falou assim, tá desligado porque as pessoas fazem, não importa qual. Não importa qual quer dizer qualquer coisa, entendeu? Não faz, não pode, eu falei, o quê? Ela falou assim, não faz, não importa qual, desligou. Aí eu falei assim, e agora, como é que eu vou fazer depósito na minha própria agência? Aí aqui, gente, ainda tem banco que tem o depósito que você coloca no envelope, que ainda tem no Brasil, mesmo no banco não moderno. Mas enfim, você tem que escrever tudo à mão e tem alavanca. Alavanca. Aí ela falou assim, eu falei assim, mas eu não sei, eu nunca fiz, eu não sei fazer. Ela fazer, eu te ensino. Aí ela foi lá, uma mulher super grossa, tá? Isso porque era minha vez, eu tenho pego um rendezvous. Aí ela foi lá, ela depositou, 2 dias eu vejo, o dinheiro não caiu. Aí eu falo assim, eu vou lá no banco, que fica do lado de casa, aí ela falou assim, vai cair, acho que daqui a 3, 4 dias. Não caiu, uma semana não caiu. Aí eu falei pra ela, eu fui lá de novo, aí uma outra pessoa falou pra mim, mas tá quebrada a função e o técnico só vai chegar daqui a 15 dias, só vai vir daqui a 15 dias. Eu, o quê? Minha filha, é um banco, eu falei pra ela. É um banco, eu não preciso do meu dinheiro, eu vou viajar. Ela falou assim, eu não posso fazer nada, senhor. E virou as costas. Acabou a história. Tipo, realmente ela não ia fazer nada. Só que, tipo, se fosse eu no Brasil, eu ia fazer um escândalo, porque eu queria que o dinheiro caísse amanhã. E aqui, bom, como eu já tô acostumado com ele, eu falei assim, tá bom, fazer o quê? É verdade. Mas eu acho que essa compreensão que você tem, de você já entender o que eles são assim, não vai adiantar você brigar, isso é muito interessante. Porque eu briguei muito aqui. Isso que eu ia falar. Tem muita gente que briga demais. E você ganhou alguma vez? Nossa, eu fiz muito barraco. Eu fiz os barracos. No final você, sabe... Você tá aqui, você é mais um estrangeiro. Gente, se vocês não entender que você tá num outro país, que tem outros hábitos, outra forma, a farmácia vai fechar 7 horas, não vai ficar 24 horas aberta, o banco vai fechar 5 horas da tarde, não vai abrir na segunda, ou seja, o mercado vai fechar 7 horas da noite, vocês têm que voltar pro país de vocês. Ou seja, eu conheço gente aqui, sério, que só quer comer comida brasileira. Você tá no país, a gastronomia também faz parte da cultura, da história de uma viagem, sabe? Mesmo se eu tô falando de pessoas que estão viajando, estão como turista, faz parte da viagem para provar as coisas. Então, assim, vocês têm que provar a comida francesa. Eu conheço gente que mora aqui há 6, 7 anos e não come comida francesa. Ou seja, eu também conheço gente aqui que mora há muito tempo e também não fala francês. Então, não custa nada fazer um pouco de esforço, né? Exatamente. É simples as coisas para mim. Quando eu vejo que reclama demais, porque quando eu vejo que reclama demais, eu tenho certeza que a pessoa não se socializou, entendeu? Não faz parte da sociedade, não tá muito afim de entrar nessa coisa, e tá aqui, eu olho isso muito assim, Ozzy, tá aqui só atrás de grana. Essa pessoa que tá aqui só atrás da grana, se ela não socializar, se ela não entrar no esquema, ela só sofre. Se ela você entrar no ritmo da cidade, sabe? Se você não encontrar os seus cantinhos, o seu jeito na cidade, ou você não se esforçar para fazer a amizade, você vai viver só no meio da sua nação, que você vai encontrar bastante, porque aqui tem, sei lá, uns 20 mil brasileiros aqui só em Paris, eu acho. Tem mais. Você vai encontrar... Então, e aí isso é muito perigoso, porque... Você nunca vai se interessar, porque é muito cômodo para mim falar a minha língua, comer minha comida, sabe? É um pouco de esforço que você tem que fazer. Eu acho isso, é um pouco de esforço que você tem que fazer se você quiser também se integrar. No meu caso, por exemplo, eu podia ficar reclamando até hoje, sabe? Porque eu não queria vir aqui. Eu não queria morar aqui. Mas tem gente que quer vir e não muda os hábitos.
Eu conheço vários, inclusive, que tinham sonhos de vir para cá, vieram, não se habituaram, não se acostumaram com a vida aqui, que ela não é fácil, logo, essa é a realidade. Não é fácil, e não é fácil mesmo. Ó, quando você sai, você deixa de ser turista numa cidade que você quer morar, e você passa a ser morador, o buraco é mais embaixo, porque você vai ter que fazer as coisas diárias, cotidianas, e aí, por exemplo, você vai ter que aprender o jeito das pessoas, você tem que aprender a entender como que eu tô falando, a cultura, sabe? Mesmo a economia. Aqui, por exemplo, 1 centavo vale muito. No Brasil, 1 centavo não vale merda nenhuma mais. Não existe. Não existe. Você arredonda a coisa lá. Eu acho isso um absurdo. Antigamente eu achava legal, agora eu acho um absurdo. Eu acho que tem que ser. Eu acho que 1 centavo é válido, sim, para qualquer pessoa e muda tudo. Aqui muda. Você tocou num assunto bem interessante que a gente acabou não falando, assim. Por exemplo, esses dias eu fui no Brasil, resolver algumas coisas lá, e eu tava no mercado e eu prestei atenção. Não tem nada, tipo assim, por exemplo, tem muitos produtos a R$2,99, R$4,99, R$3,98. Aí a pessoa, você dá o dinheiro, não tem um troco. E você já foi em algum lugar aqui e deixaram de te dar o troco? Ninguém aqui me deixou de dar o troco. Nem que seja 1 centavo. Às vezes eu que falei, tudo bem. Deixa pra lá. Mas eles nunca deixaram de... Ou então alguém já falou, quando a pessoa já me conhece, ela fala assim, eu posso dar depois. E a pessoa dá depois. Tipo, não é um truque. Eles dão mesmo. E eu acho isso muito interessante, porque você respeita o seu dinheiro. Você tem uma educação econômica comparada à sua vida. Aqui, a escola, ela te dá a educação econômica que a gente no Brasil não tem. Imagina, a gente divide comida em 24 vezes no cartão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho assim, Ozzy, a comparação, às vezes, a gente faz que a gente veio de lá, não tem como a gente fazer. Não tem, Você assim. vai comprar um carro, você fica até meio... não é possível que o carro lá custe tão caro e um carro aqui custa tão barato. Qual que é o problema? Você vai comprar comida, você vai comprar um litro de leite. No Brasil, você compra um litro de leite aqui e fala, gente, por que lá eu pago 5 vezes o valor que ele é? E assim, aí a gente fala, não, mas é porque você está comparando. Não, cara, mas você não compra o leite da Europa. O leite é seu. Para você ter que fazer essa comparação, você tem que comprar de lá. Para você pagar em euro, mas não. Eu também não sei, assim, eu não entendo muito de economia, de política. Eu nem me interesso tanto. A economia até um pouco mais do que a política. Mas é o sistema econômico, político que é perturbado no Brasil. Isso é muito chato, porque é um país tão lindo, com tanta coisa, tanta riqueza, sabe? Um país quase autossuficiente e a gente fica nessa, sabe? Tem que pagar caro no leite, tem que pagar caro no petróleo, porque o refinamento no Brasil não faz, mas lá tem petróleo. Mas tem que ir para fora para poder ir para dentro, aí fica caro, claro, né? Exatamente. É isso que acontece. Então, as máquinas que vai fazer o processamento de limpeza do leite, não tem no Brasil, não é fabricado, tem que comprar fora, então fica caro. Fica caro. E a gente aproveita e vê como o Estado... E além de tudo, a gente tem essa mania de tirar vantagem de muitas coisas. Então, além do negócio já ficar caro, e aí eu tenho lá um comércio que vai te colocar um pouco mais alto, sabe? Um pouco mais... quer ganhar muito em cima daquele produto. Tem essas coisas também. E isso é uma realidade, tá? E uma constatação. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que o Ozzy, lá do Brasil, totalmente diferente, eu acredito, hoje, o que mais chamou a atenção hoje? Rapidinho, assim, para você lembrar. Olha, o Ozzy saiu lá de São Paulo, era aquele, e o Ozzy tá aqui hoje, com essa mentalidade. O que te agregou, o que te aumentou aí? Nossa, mas vou te falar, quando você viaja, ou você mora em outros lugares, eu acho que todo mundo devia passar por isso, o mundo inteiro. Porque abre os horizontes, abre a sua mente. Quando eu morava em Pernambuco, eu sou gay e eu era preconceituoso com os gays. Peraí. Como assim? Deixa eu tentar entender. Como que é igual você falar... Bom, eu entendo. Não, porque a gente... Você falar que o negro não gosta de outros negros. Então, por exemplo, eu tinha vergonha de algumas situações, ou de algumas pessoas, de algum jeito de falar. E eu falava assim, naquela época eu não pensava, mas bom, era a sociedade que era assim, sabe? Eu vinha do meio evangélico, é pior ainda. Eu não tô falando mal do evangélico não, tá, gente? Mas o regime é difícil mesmo. Então, aí aquele meio social que você vive, você é por exemplo, eu sou um gay que tinha preconceito com gay.
E aí você vê que assim, a cabeça é muito retrógrada. Quando Uhum. você sai, por exemplo, eu já saí de lá para São Paulo, já foi um choque cultural diferente demais. E como eu sou aberto para muita coisa, e tipo, eu não sofri muito com isso. E aí só foi melhorando, melhorando, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, e aliás, completamente diferente. Aliás, a visão que eu tinha na época tá morta do que hoje. Entendi. Então É nasceu, uma então, progressão, é uma isso. progressão. Evolução, acho que É uma seria o evolução. nome certo, né? Uma evolução, é. Em todos os E sentidos eu acho aí. que todo mundo deveria passar por isso, porque as pessoas iam começar a ver as coisas de uma outra forma. Tem uma. Eu gosto de fazer uma análise assim. Quando eu saí do Brasil, por mais que eu já tenha lido bastante antes de vir para cá, quando eu saio do Brasil, é igual aquela história da caverna, sabe? Da filosofia, Sim. que você sai da caverna, você vê, meu, que doido. E você pode um dia voltar para o Brasil e você fala para eles, não, mas olha, a segurança social na França, ela funciona. E a nossa, ela é meio que é igual a da francesa. Mas por que que a nossa funciona? Aí você sai, você volta para cá, você vê tudo. Você fala assim, meu, que legal, muita coisa funciona aqui. Não quero passar o pano em nada, dizer que aqui é o paraíso. Não, ao contrário. Tem os problemas, defeitos. Mas, no geral, funciona. Aí você olha para o Brasil, para o nosso povo, para o que é nosso. Aí você fala assim, meu, por que que não funciona? Mas que raiva. Para começar, eu acho que a gente tem que valorizar sempre. Eu assim, e depois que você sai do seu país, você começa a ter uma nova visão do seu próprio país também. Muito, Entendeu? muito. Então, assim, você começa você já está ampliando sua cabeça. Porque você começa a ver que o Brasil é um país lindo, que podia ser muito melhor, e infelizmente não é. E quando você vem para cá, é completamente diferente, sabe? Tipo, você. Ah, me perdi. Puta. Peraí, vou aproveitar. Ô Gui, segura um pouco aí. Vou puxar o seu microfone pra cá, sabe por quê? Você se mexe aí bonito Eu me mesmo. mexo muito em todo Eu canto. sei, eu sei. Eu deixo aqui assim, você não precisa ficar tudo em cima do Você pode microfone. repetir aquela pergunta? Porque eu Gostou? queria começar de um começo bem começo e Vou, acabei vou, me perdendo. vou voltar nela já. Que isso aí Tá. você falou um negócio bem legal. Ah, é verdade, verdade. Tem razão. Muda aí, Gui. Que eu volto na propaganda. Vou fazer a propaganda agora do Notato. Não é esse, tá, Gui? Aí, beleza. Posso? Tá bom, pode ir embora. Vamos lá. Ô Ozzy, agora é o momento que eu tenho que falar da minha patrocinadora, tá bom? A gente tá aqui num papo maravilhoso, tá muito bom esse negócio aqui. Eu te falei que passava rápido o tempo, lembra? Sim. Tá vendo? Caraca! Te falei. E é o seguinte, pessoal, nós só conseguimos aqui funcionar, andar, porque nós temos uma patrocinadora que tem investido bastante na gente, tem ajudado bastante a gente, que é a Dona Tata. A Dona Tata, para quem não conhece, para quem ainda não tem o conhecimento dela, a Dona Tata é um pouco muito caprichosa no bolo dela. Brigadeiro, pão de queijo, beijinho, brigadeiro de cachaça, não sei se você já tomou, de caipirinha. Tomei, claro. Já comeu No já? aniversário da Gabriela. É verdade, teve lá também. Então, nós temos aqui a nossa patrocinadora. E você que não conhece ainda, você que não foi atrás aqui do @donatata, por favor, entre em contato com ela, faça a sua encomenda. Nós entregamos, porque eu faço parte da equipe da Dona Tata, nós entregamos em toda a região Ile-de-France. Ainda a gente manda pro Brasil, que é um pouquinho longe e tal. Não, gente, mas é muito bom mesmo. Na Páscoa, ela mandou um ovo da Páscoa para mim para comer de colher. E aquilo ali você comia rezando, chorando no inferno, e você comia e você ia satisfeito. Ou no céu ou no inferno, minha filha. Se você tem tendência a engordar ou não, não prova. Ou você já prova e vai direto. É bom pra caramba. Obrigado, Ozzy. Então, pessoal, obrigado. Sigam aqui a Dona Tata. Dona Tata, mais uma vez, muito obrigado por todo o empenho, por toda a dedicação. Depois que acabar ali, nós temos a nossa mesinha ali pra gente degustar algumas coisas, tá Sim. bom? E muito obrigado, Dona Tata. Valeu. Obrigado, Dona Tata. Bom, vamos lá. Ozzy, a pergunta que eu fiz... tá. Uhum. O que eu te perguntei tá relacionado ao crescimento que você teve entre o Brasil
o Ozzy de trás e o Ozzy daqui. Então você começou a falar sobre esse crescimento e o quão é importante a pessoa sair para ela poder ver aquilo que ela tem. Você só dá valor, você começa a melhorar mais ou a entender melhor o seu país quando você sai dele. Você Exatamente. enxerga hoje, é isso que você ia falar, você vê hoje um país diferente daquele que você saiu. Você conhece mais o seu país, mesmo estando fora dele. Exatamente. Eu vejo um país diferente e um país que, sabe, um país lindo que eu volto a morar, eu volto a morar lá, eu voltaria, sei lá, a morar lá facilmente, agora com outra visão. Mas aqui, gente, tem coisas que no Brasil funcionam muito bem e aqui tem coisas que funcionam muito, muito ruim ou muito bem, mas infelizmente aqui tem coisas que funcionam muito, a proporção de coisas que funcionam muito bem é maior do que a proporção de Enorme. Então, assim, por exemplo, o caso do banco. Se eu vou no banco no Brasil, é um paraíso. Se eu vou aqui, é um inferno, sabe? Entendeu? É o que acontece. Verdade. Ozzy, tem alguma coisa, cara, que te faz muita falta do Brasil? Ai, tem uma coisa que faz muita falta na minha vida, a vida toda, desde que eu saí, desde que eu era criança. Mas tudo bem. Tem muitas coisas no Brasil que fazem falta para mim. Mas eu sou uma pessoa que adoro cozinhar e sei cozinhar muito bem. Então, por exemplo, comida é uma coisa que podia fazer muita falta para mim. Mas a comida brasileira não me faz não, porque quando eu tô com vontade eu vou lá e faço. É que hoje tem tudo também. Tem muita coisa hoje aqui do E Brasil. aí, digamos que, por exemplo, claro, tem algumas coisas que fazem muita falta para mim, que mesmo quando aqui você encontra, mas quando não tem, eu sinto falta constantemente, que, por exemplo, é o cuscuz da gente, do Nordeste. Você sabe que eu faço aqui, Eu né? também faço. E meu filho... Só que, por mais exemplo, velho, às vezes acaba e eu fico 1 mês, 2 meses sem ter e, tipo, me faz muita falta. o meu filho e a minha filha, o mais velho, cara, não tem um sábado e domingo que ele não pede. Pai, você vai fazer cuscuz hoje? Nossa, é bom E demais, eles nossa. nasceram aqui. E É, eles me- foram pra lá e é melhor do que experimentaram. cheiro na testa, é bom demais no cangote. É verdade. Não, eu faço, cara. De vez em quando eu faço. Eu posso falar pra você que eu me socializei muito bem aqui. Eu gosto muito daqui. Eu me sinto muito daqui. A gente falou também num podcast aqui pra trás. Eu me sinto em casa aqui. Essa é a minha realidade. Entendeu? Eu me sinto em casa aqui. Com as dificuldades, com as facilidades. Enfim, não importa. Eu me sinto em casa aqui. Mas tem uma coisa assim que... Tem uma coisa que me faz muita falta. Realmente, assim, por exemplo, quando eu vou no Brasil, que eu acabei de chegar, assim, todo canto, as pessoas são simpáticas e ri pra você, sabe? Tipo, tudo bem que eu já entendi os franceses, mas quando você vive essa realidade é completamente diferente. Aqui eu quando chego aqui, eu já me coloco em modo francês. Quando eu tô no Brasil, eu me abro Já pro tipo mundo. o francês, Aí, né? tipo, é diferente demais, sabe? E uma coisa que seria tão legal se todo mundo fosse como o verão aqui, que todo mundo risse. É verdade. É verdade. O verão eles são bem mais Mas aproximativos. é claro, imagina o frio é doloroso, né? Tipo, a gente não tem esse frio doloroso. É verdade, cara. Você falou uma coisa que eu nunca tinha... Verdade. No verão eles são mais próximos, tá? Mas é Todo claro, mundo tem mais... sol, tem brilho, tem planta, tem piquenique, tem, sei lá, tem viagem. Então você não gosta de frio? Hã? Então você não gosta de frio? Não, eu odeio frio. Sério? Eu odeio, por mim eu vivia numa temperatura de 30 graus a vida toda. Eu sou o contrário de você. Mesmo quando eu morei em São Paulo, quando era inverno em São Paulo, aquele frio de São Paulo que não durava muito, me incomodava. Sério? E o daqui, é por isso que eu viajo todo final, ou no final do ano, ou no começo do ano, para fazer para escapar um pouco do frio. Ah, eu gosto. Ozzy, eu gosto, cara. Ah, não. Não, ai, não. Ah, eu gosto. Sentir o vento gelado bater assim no corpo é maravilhoso, cara. O problema é que você tem que colocar 10 milhões de roupa para sair, né? Verdade. Você tem que andar com guarda-roupa nas suas costas. Tá, agora uma outra coisa, assim. E o que te faz muito querer estar aqui? Bom, depois de tudo isso, sabe, que eu me acostumei a aprender a conviver com franceses, por exemplo, agora eu gosto de morar aqui. Durante uns 5 anos eu tive vontade latente de voltar para lá, mas agora não, agora eu gosto e não quero voltar. E aí, não sei, eu me acostumei com a cidade, com a vila, com o meu jeito aqui, com os franceses, e para mim eu me sinto em casa agora. Tipo. Em casa também. Eu acho que seria estranho voltar para o Brasil, porque você está tão habituado aqui e, tipo, você vai sofrer um pouco lá com os hábitos, sabe? Com os modos. Porque, sabe, é simples. Eu vou no banco, tem fila, ou sei lá, em outro lugar tem fila, tem gente que passa na sua frente.
sabe? Na cara de pau, nem olha pra trás. Aqui tem até, mas é pouquinho demais, sabe? As pessoas, ela respeita mais Ainda tem, né? a posição da outra, assim, sabe? Ainda tem um pouquinho do respeito ainda. É. Isso nós vemos, isso é verdade mesmo. É bem notório isso. É. Eu ia ficar contente porque o Brasil é muito simpático, ia falar, oi, tudo bem? Oi, Fernando! Mas, ó, em contrapartida, eu ia achar estranho que a pessoa ela ia me atravessar. E Porque você é isso, né? Mas a gente... desacostumou disso. Eu me desacostumei disso. Exatamente. Ozzy, o que pra você, assim, é mais fácil? É mais fácil sei lá, de viver aqui ou lá no Brasil? Em boas condições, tá? Porque a gente associa muito às condições. Gente, eu tô falando pra vocês que eu agora ficaria aqui. Mas, sinceramente, economicamente, financeiramente, eu vivia melhor no Brasil que aqui. Eu já vi muita gente falando isso. No Brasil, assim, com relação ao meu salário, assim, que eu sou autônomo no Brasil, eu ganhava, sei lá, 5, 6 vezes mais do que aqui. Entendi. Ou seja, se vocês querem vir pra cá mesmo, pense bem, tá? Ou vocês vêm pra cá com dinheiro, você é rico, você não vai sofrer, você vai ter uma vida de princesa, você vai ver tudo como você imaginou que você viu na televisão ou na história, se você tiver dinheiro. Se você não tiver, meu filho, você vai ralar. Vai camelar. Vai ralar como 5 da todo manhã, mundo. né? Vai ralar pra aprender a língua, vai ralar pra trabalhar, vai ralar pra tudo. É verdade. E falando um pouquinho do seu trabalho agora, você é muito bem visto, eu acompanho você, te conheço, não é de hoje, né? Posso falar assim. Você é muito bem visto no seu trabalho. Como que os franceses veem o Ozzy maquiador? Eles adoram, eu acho isso o máximo. Gente, ó, tem lugares lá no sul da França que eu chego e eu me sinto a celebridade. Eles adoram, eles não são muito habituados a maquiar, mas ele acha linda a profissão, ele respeita bastante. Uhum. Então, eu acho isso muito interessante, porque eu sou o Ozzy, maquiador, sabe, um artista. No Brasil, por exemplo, eu sou o Ozzy, maquiador, mas nunca falavam artista. Entendi. Entendeu? Artista para ele é que faz pintura de quadro, não sei o quê. Mas tudo bem, a gente é artista também. E aqui, gente, juro, às vezes eu vou num lugar e aí numa festa, assim, lá no sul da França, principalmente, que eu também moro lá. Meu marido mora lá e eu moro aqui em Paris. E aí eu vou na festa e todo mundo... Eu conheço, sei lá, pouquíssimas pessoas que vão estar na festa, mas a festa toda me conhece. E tá todo mundo me esperando. E até eu chegar no objetivo de pegar uma cerveja, eu já perdi, sei lá, 1 hora. Eu acho isso o máximo. Eu me sinto a celebridade. Mas eu dou atenção pra todo mundo. Que legal. Mas você também ficou famoso porque você já maquiou muitas pessoas famosas, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a história de maquiar... Em São Paulo, desde que eu comecei a trabalhar com isso, que eu sempre vivi nesse meio de artista. Aqui eu vivo menos do que em São Paulo. Em São Paulo era muito. E aí, por exemplo, no segundo dia que eu comecei a trabalhar com o Valdo Costa, que foi o meu mentor, que ensinou tudo, ele me levou para o Teatro de Osasco, que tinha lá uma apresentação de uma peça infantil, que era uma peça infantil solidária, e era o Sebastião da C&A, lembra? Sebastião, o negão da C&A. Era dele essa companhia teatral. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, eu achei que será uns 5, 6 pessoas, e eu achei que só ia ajudar o Valdo. Tipo, no segundo dia, né? Vou dar grampa, essas coisas. E quando chegou lá, eram 60 crianças. Caramba. 60 crianças para maquiar e 60 crianças para pentear. E ali, e claro que até adulto, porque uma peça infantil não só pode ter criança, tem alguns adultos. E aí o Valdo vira pra mim e fala, eu falei assim, nossa, tem muita gente, né? E aí eu achei o máximo, porque o primeiro famoso que eu vi, assim, longe, que eu nunca, sabe, foi o Sebastião. Depois que eu saí de Pernambuco, foi o Sebastião. E o Sebastião simpaticíssimo, simpaticíssimo. E aí o Valdo, eu falei assim, Valdo, quem é que vai maquiar? Porque o Valdo era o tipo de pessoa que ele achava que dava conta de 10 mil pessoas. E ele achava que qualquer pessoa que estava do lado dele também dava conta de 10 mil pessoas. E ele não levou ninguém, só eu. Só que eram 60 crianças, é muita gente. Mesmo se você for fazer um ponto, tem que levar gente. E aí ele olha pra minha cara e fala assim, você. Aí eu falo, o quê? Aí ele falou assim, é você que vai maquiar. Eu falei assim, Valdo, você é doido, eu não sei passar nenhum batom. Na verdade, eu descobri que é batom agora, eu falei pra ele. Aí ele falou assim, eu não sei, se vira. Aí, bom, maquiagem de criança é fácil, principalmente assim, teatro também, que você pode fazer mais forte. E lá era uma peça infantil que também tinha que maquiar as crianças de patinho na cara, árvore.
E essas coisas eu sei fazer bem, porque eu sei, como eu falei, eu gostava de desenhar e pintar. E eu sei fazer bem, e se me sair super bem. Mesmo sabendo qual o nome dos produtos, eu inventava, pegava qualquer coisa e pintava e fazia, deu certo. E aí, no final, o próprio Sebastião falou: Nossa, você arrasou na maquiagem. Merci. Mal sabe Na ele verdade, que. obrigada. Mal sabe ele que você nem Ele não sabia direito. sabia, mas enfim. E aí era muito legal, porque a gente ficou amigo dele. E esse foi o Legal. primeiro. E o Valdo, o Valdo era uma pessoa que ele já trabalhou na Manchete. Ele fez aquelas novelas todas, sei lá, como é que tinha a onça lá que se transformava, que passou a reprise agora na Cara, não sei. Não conheço. Pantanal. Já ouvi falar. Aquelas novelas da Manchete, todas ele fazia. E aí ele já era conhecido no meio. Ele me levou, eu já caí de gaiato no navio, né? Entendi. E aí ele me levou e assim era o máximo, porque ele ia pra televisão e eu só via artista, ficava fazendo foto e tudo mais. Tipo. Eu vi uma vez um vidinho seu, não sei nem se foi no seu Instagram ou de alguém, da Bela. Da Bela Bela Silva. Silva. Eu falei, ai, que legal. Acho que a primeira vez que eu vi você foi maquiando. Bela Silva, pra quem não sabe, é a mulher do Thiago Silva Sim. na seleção brasileira. E aí a Bela Silva caiu na minha vida, na verdade era a minha vizinha de rua, no CSM, no 16, que eu morava lá. E aí foi uma noiva, a primeira noiva que eu tive aqui, ela era amiga de uma pessoa que trabalhava na Globo, ela cuidava do figurino da Belle, e aí ela precisava de um maquiador para a Belle. A Belle estava procurando. E aí essa noiva, ela me indicou para a amiga dela, que era cuidava da imagem da Belle. E aí eu fui apresentado para a Belle até hoje, assim, a gente é amigo. Que legal. Tipo, ela mora em Londres agora, mas a gente se fala. Hoje mesmo eu falei com ela. Que bacana. Tipo, e eu também fiquei amigo da família, eles são super legais. E aí, bom, aqui eu também já maquiei outros famosos também, outras pessoas famosas, e a vida é assim, sabe? Pra mim, eu maquio famosos, mas eu trato como qualquer outra pessoa, porque eles são outras pessoas, claro, que com uma pequena diferença, mas na minha cabeça eu faço aquilo, tipo, eu não vou ficar deslumbrado. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou uma pessoa simples, que me conhecem. Então, eu sou aquilo. Eu sou aquilo ali, sabe? Eu vou do lixo ao luxo sem nenhum problema. Mas sabe de uma coisa, Lassi? Quando a gente, por exemplo, nós que temos trajetos bem parecidos, né? Que vêm de origens bem pobres. Assim como você, eu também. Você sabe onde eu cresci? A gente já falou sobre isso. Sim. Favela em São Miguel. Sim. Quando a gente vem desses lugares, onde nós recebemos uma educação, e onde nós entendemos que, indiferente daquilo que você tem que tratar as pessoas iguais, poxa. Mas, Cleidson, a minha imagem ela foi construída em São Paulo. Eu vim de Pernambuco, eu nunca tinha vivido nesse meio, eu vim de um lugar muito pobre, de uma família muito pobre, e eu não tinha noção de muita coisa. Mas, enfim, morando lá, as pessoas já me falavam que eu era riquinho, porque eu sempre fui educado, mas naquela educação meio bicho, sabe? Pra lá era normal, mas quando eu fui pra São Paulo era outra coisa. E aí, quando eu conheci o Valdo, ele falou assim, você precisa ser lapidado. Eu disse o quê? Porque eu era bem, realmente, seco, pavio grosso. curto. Tá. Pavio curto mesmo. Entendi. Tipo, realmente eu precisava ser lapidado. E aí eu aprendi isso trabalhando com pessoas. Eu aprendi que eu não posso ser um bicho do mato trabalhando com pessoas. Então, eu fui... a gente vai construindo, mas você tem que estar aberto para o mundo para fazer as coisas. Você sabe, ele falava comigo, ele reclamava, mas você está fazendo, sabe, não tá legal assim. Eu brigava com ele, com o Valdo, a gente brigava muito. Era como, sei lá, como pai e filho. E aí, eu brigava com ele, mas no dia seguinte eu tava fazendo certinho, sabe? Tipo, eu escutava. Então, porque assim, eu falava assim, não, se ele tá me ensinando isso, porque realmente, sabe, é desse jeito. E aí eu fui, uma imagem construída, mas uma imagem que é a minha imagem, que na verdade não é lapidada, como ele falava, você precisa ser lapidado, é uma imagem lapidada, porque eu era bruto mesmo. Eu sempre fui o que eu fui, mas eu era bruto, sabe? Eu não ia saber chegar numa cliente chique no salão. Entendi. Ele precisava... Eu ia servir pra ela, em vez de servir um chá de camomila ou uma coisa fina, eu ia servir chá de boldo. Tipo, ia achar que tava tudo normal. Nossa, boldo você foi longe também agora. Boldo é verdade.
Voltando então pro Ozzy que chega aqui na Europa, como que foi a aproximação sua com a família do João? Do Do, Jean, né? do Jean. Ah, foi super receptivo, achei o máximo. Até hoje eles me tratam mesmo como um filho, um membro da família. E eu acho isso lindo. Você sente mesmo assim Eu bem? sinto segurança na família, Que na minha legal, família, por parte do meu marido, eu sinto que segurança. legal. E lá no Brasil, como que é esse relacionamento dele com o Brasil? Deixa eu saber um pouquinho disso. Ele Como que ele adora o vê? Brasil, ele É? adora o Brasil, mas enfim, os pais dele, ele resolveu vir pra cá, porque na verdade ele queria que eu tivesse uma experiência com outra língua. Como ele já morou em vários países, então para ele para ele e ele estava certo, era interessante eu ter uma experiência em outro país, e aprender uma outra língua. Claro. E foi isso, né? E aí, mas quando eu cheguei lá conhecer a família deles, mesmo sem falar nada, me trataram super bem, me trataram sempre a pão de ló. Não Que tenho nada de legal. reclamar de ninguém. Que Tipo, legal. ninguém. Então, essa coisa, né? Essa sua sociabilidade com a família, então, foi muito bacana, assim, você entendeu rapidinho, porque a gente vê alguns brasileiros e brasileiras que vêm para cá e demora para entender o jeito deles e demora para poder se encaixar. Eu Sim. acho isso, tem alguns que têm Sim, mas essa... enfim, mas como o Jean ele vem do campo, aqui do interior, da roça, é diferente, né? As pessoas, como eu te falei, né? As pessoas lá, eles são meio a gente, muito simpático. Então, assim, eu tive sorte de encontrar uma pessoa aqui, a família dele é da roça, do interior, do campo. E eles são mais simples e, tipo, poderia ser diferente. Por ele ser da roça, eu podia pensar diferente. Mas não, eles têm uma cabeça aberta e me trataram super bem. Que legal. Isso é muito, muito bacana, ver essa interação, Sim. saber que pelo menos com você foi muito, muito legal. Ele me trata como filho, eu adoro. Eu E enfim, e aí o Jean resolveu vir pra cá, me trazer pra cá. Falou, é porque os pais dele estavam envelhecendo já, Aham. sabe? Então ele queria ficar mais próximo dos pais, no envelhecimento dos pais e tudo mais. Entendi, essa que é a ideia. E você pensa assim de vez em quando em voltar pro Brasil ou não? Já tá meio que certo, não, aqui é meu Nossa, eu lugar. pensava muito durante 5 anos, pensava, na verdade, desejava. Mas agora não, essa vontade se desfacelou e, por exemplo, eu penso em voltar para o Brasil, mas não com uma vontade, sabe, todo tempo. Um dia, se eu tiver vontade, eu volto para o Brasil, mas agora, por enquanto, eu estou bem aqui, eu vou ficar por aqui, por enquanto. É, legal. Eu falo pras pessoas assim, tem gente que fala pra mim, você nem volta mais, você tá aqui há 19 anos na Europa. Eu falo, cara, não sei, eu não consigo me ver muitas vezes lá, tá entendendo? Quando eu vou de férias é uma coisa, mas agora voltar até a vida, porque é muito tempo aqui, você acaba se acostumando, você acaba Eu vivendo, até né? consigo me ver lá, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Eu não tô com vontade de voltar, não, agora não. É, Mas eu sei, um dia eu posso voltar para lá. Não vai ser problema nenhum, por exemplo. Se um dia você decidir voltar, eu vou voltar. entendi. E é São Paulo sua vila favorita ou não? Você volta pro Recife? Meu filho, a minha vila de coração é São Paulo. Eu amo São Paulo. A minha vila no mundo inteiro é São Paulo. Quem falar que eu sou louco, pode falar. Porque eu vou defender São Paulo. Assim, Pernambuco é meu primeiro lugar, mas não sei. Se eu volto pro Brasil, eu volto morar em São Paulo. Entendi. Nenhum outro lugar. No máximo, Rio. Você falou de Barcelona, que lugar que você conhece aqui? O que é legal aqui? Tipo, na França, na Europa, o que você acha mais legal, assim, putz, ó, se tiver um lugar pra você indicar pra uma pessoa viajar, é esse lugar. Eu tenho vários lugares. Só que o meu tipo de viagem é um pouco diferente Parece que não, mas eu gosto de fazer viagem meio escavadora, sabe? Tipo, eu gosto de viajar, conhecer ruínas, Entendi. desbravar Que floresta. lugar que é legal? Então, eu já fui pro Peru 3 vezes, já fui pro México 3 vezes, Legal. já fui Olha, pro Chile, pra Argentina, e tipo, a maioria dessas viagens eu fiz desbravamento mesmo, fui conhecer ruínas Machu Picchu. arqueológicas, cemitérios, sabe? Tipo, Machu Picchu eu fui 2 vezes. Que E aí legal. o caminho, as 2 vezes eu fui o caminho a pé, que são 4 dias a pé, pela floresta que pega também a parte da Amazônia. Aham. E é super legal, e Que eu gosto legal. disso. Assim, eu sou um pouco, digamos, frívolo
Uhum. Por exemplo, se eu for pra Grécia, eu vou querer conhecer Mykonos, mas eu também vou querer conhecer os confins da Grécia. Não aquilo que todo mundo vai. Você quer ir É, no eu quero um pouquinho, eu inabitual. quero um pouquinho daquilo, mas não muito. Uhum, entendi. É por isso que eu nunca conhecia os Estados Unidos, porque toda vez que eu me programava para ir para lá, eu mudava para fazer uma, sei lá, outra rota, né? Tipo, aí eu também já fui pro Egito, adorei, já fui para Petra, adorei também fazer esse desbravamento. Que legal. Eu Sim, acho muito bom. máximo. Muito legal. Ozzy, para a gente poder encerrar aqui nosso podcast, vamos supor que eu tô no Brasil, sou muito seu amigo, eu quero vir para cá. Isso é uma boa pergunta, porque muita gente, agora não muito, mas sei lá, durante uns 3, 4 anos, muita gente do Brasil todo, principalmente pessoas que trabalham no meio que eu trabalho, Uhum. me perguntaram isso. E teve gente que me perguntava dessa forma. Eu acho que essa pessoa pode até escutar esse podcast e ela vai saber que é ela. Ela falou, essa pessoa veio de, acho que era de Minas, não, de Mato Grosso, Aham. maquiadora lá, e ela falou assim, olha, eu tô com um projeto, não sei o quê, eu gostaria de falar com você, não sei o quê. Bom, ela queria vir pra cá e ela falou assim, olha, eu tô querendo ir pra França e em 3 meses eu quero fazer uma grana fodida. Aí eu falei assim, opa, eu posso te ligar? Porque até então a gente tem falado Aham, só mensagem. pelo direct do Instagram. Aí eu falei pra ela assim, eu posso te ligar? Ela falou assim, pode. Eu falei, então, eu vou te falar a realidade, tá? Doa que doer. Eu falei pra ela, você vai vir pra França? Prepara 6 meses de aluguel, junta 6 meses de aluguel que você vai pagar, 6 meses de comida, tá? Passeio, saidinhas. Você junta tudo isso, faz uma conta e você vem pra cá. Porque se você vir com dinheiro contado para um mês, talvez você não consiga emprego em 2 meses. Sabe? Não é tão fácil assim. Você acha que você é maquiadora, que você pode trabalhar em todo lugar. Você pode trabalhar em todo lugar. Mas não é bem assim que funciona. Tá? Você pode trabalhar aqui em qualquer lugar, mas as pessoas têm que sentir confiança em você. Você tem que fazer o seu métier. Sabe? O francês vai te pedir currículo, não vai te pedir portfólio. Currículo, exatamente. Entendeu? Ele vai querer saber o currículo e a carta de motivação. É. E assim, você vai conhecer pessoas que não são tão simpáticas. Eu falei um monte de realidade para ela e falei que o sol brilha para todo mundo, mas você tem que ter a consciência. Isso eu falo para qualquer pessoa que quer vir para cá, tá? Vem para cá, minha filha, juntei 6 meses de aluguel, 6 meses de saidinha, sabe? Economiza. Talvez você nem precisa desse dinheiro que você juntou 6 meses. Seria perfeito. Mas, por precaução, faz isso. Ozzy, eu acho que você falou assim uma coisa muito legal. Assim, muitas pessoas falam isso, mas você escrachou, né? Vamos dizer assim. É verdade, essa realidade, tipo, nua e Crua. seca. Meu, porque assim, ó, quer ver uma coisa muito interessante? Todo mundo às vezes vê. Hoje mesmo eu fui fazer um casamento, você sabe, né? Você que maquiou a menina do casamento de hoje? Não foi eu. Acho que nem prestei atenção, mas enfim, eu fui fazer o casamento. E aí depois eu postei um videozinho. Ó, galera, eu tô indo lá fazer o casamento e tal. E alguém comentou, falou, poxa, ai, que vidinha fácil, né? Eu queria muito ir pra aí fazer casamento. Só um pequeno adendo, assim. Muitas vezes as pessoas veem a gente aqui e, sabe, numa vida, fazendo podcast em Paris, ou gravando um vídeo em Paris, ou fazendo um casamento, ou numa festa, ou em frente à torre, ou viajando. E a pessoa fala assim, nossa, meu, eu quero ir pra aí, olha que fácil as coisas. Eu falei, olha, sim, elas são fáceis. Agora, hoje, de repente o estado que eu vivo, ele tá diferente do estado que quando eu cheguei. Exatamente. Entendeu? Aquilo que eu passei, tem uma música do Skank, no Skank não, Cidade Negra, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. E não é desenhando de ninguém, ao contrário, poxa, eu quero que muitas Não, pessoas tenham mas isso. comigo também aconteceu muito isso. Eu falei assim, nossa, sua vida é um paraíso. Eu falei assim, você não sabe quantos leões eu matei, tá? No Brasil a gente mata um leão, aqui a gente tem que matar 10. Você não sabe quantas Não sei vezes se eu sabe acordei 3 da manhã. quantas pedras no caminho. E acordo até hoje. Amanhã eu vou acordar cedo. Amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã. Uhum. Acordo até hoje. No Brasil, raramente eu acordei 4, 5 horas da manhã. Aqui eu acordo 3h30 quando é verão, porque amanhece às 5h30 da manhã e eu tenho que deixar a cliente pronta às 5 horas, porque é meia hora para ela chegar no local. E aí, eu acordo de madrugada. Gente, vocês gostam de acordar de madrugada? Ninguém gosta, mas
eu tenho que fazer. Ossos ofícios. Ossos ofícios. Se eu me comprometi com isso, eu sou um profissional, eu vou fazer. Eu vou desbravar o mundo, mas eu vou chegar lá 4 horas da manhã. Meu querido, e a realização? Claro que pessoal, como você se sente? Porque, olha, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Eu sou muito grato por tudo que eu tenho, muito, muito pelo que eu nunca tive e hoje pelo que eu tenho. Não que eu tenha alguma coisa, não. Porque para mim o mais importante, eu falo sempre para os meus filhos, o mais velho, sobretudo o Theo, tudo que nós tem, isso eu tô parafraseando uma música do Emicida, tudo que nós tem é nós. Eu falo para meus filhos, tudo que eu tenho é você, tudo que vocês têm sou eu. Então, não é nem por valores. Não, mas, tipo, então, assim, eu entendi. Para mim é muito legal estar aqui, a minha realização pessoal como pessoa, o meu crescimento, a minha evolução da minha mente, do meu pensamento com o próximo, ele melhorou muito aqui também. É claro que em qualquer lugar a gente pode melhorar, é óbvio, mas como que você vê essa sua, com você mesmo? Gente, eu não sou rico e eu acho que eu não vou morrer rico. A realização profissional, pessoal, qualquer tipo de realização é o que você conquistou durante a sua vida toda. E aí, eu sou grato a Deus por tudo que eu chego, e tudo que eu conquistei. E eu falo de conquistar, saber entrar nos lugares, ter um amigo tal, por exemplo, como eu tenho um amigo, a Belle, sabe? Tem um amigo, as pessoas te respeitarem, você conquistou tudo isso, as pessoas te conhecem, você conquistou pedrinha por pedrinha. E isso, para mim, é uma realização profissional, pessoal, tudo. Grande. É uma conquista, né? Eu conheço o seu trabalho muito, né? Muitas vezes a gente já esteve junto, assim, em algum momento das nossas vidas. E eu gosto muito de enaltecer aqui o brasileiro. Eu gosto muito de fazer isso, porque, assim, é muito legal você ver, por exemplo, uma pessoa como você, que aos 10 anos de idade trabalhava num abatedor. Abatedor. Né? Eu matava cortando frango lá aos 10 anos de idade. E por algum motivo, enfim, a gente entendeu agora aqui essa vontade de sair, essa vontade de ser diferente. Mas, Cleides, eu sempre, toda a minha vida, eu não sei, eu acho que eu já nasci não sonhador, eu já nasci querendo, sei lá, desbravar o mundo. Então, assim, eu não ia ficar em Pernambuco. Eu não ia ficar naquela vida. Não, eu não ia. Mesmo que eu ia falar uma palavra. Mesmo que eu me lascasse lá embaixo. Inteiro, mas eu ia tentar, sabe? Porque eu sou desses. Eu vou até a morte. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Não, mas você não se arrepende do que você não fez. Eu não me arrependo do que eu não fiz, é isso. Exatamente. mas, olha, você sabe de uma coisa? Eu tô percebendo agora, né, ao longo desse tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai criando coisas boas que quanto mais a gente batalha, sabe a palavra peleja? Quanto mais tem peleja na sua vida, mais você vai ter resultado, cara. Com certeza. Eu acho que tudo é válido nessa vida. Para começar, a gente está aprendendo a cada dia e eu acho que tudo é válido, sabe? Tudo nessa vida é válido. Mesmo se você tá ali no ponto de onde você conheceu alguém, sabe? Não tem que desprezar aquela pessoa porque é válido nessa vida. Você, fui ser assistente. Eu sou profissional, mas fui ser assistente de um maquiador. E aí? É um trabalho. Lá você vai conhecer um meio, você vai conhecer alguém que vai te ver, sabe? E um dia vai precisar e ela vai te chamar. É assim que funciona. Né? Eu acho que você tem que abrir as portas, deixar as portas de janela abertas para tudo. Mesmo se você não quiser deixar a porta, deixa a janela, pelo menos. Mas não tem que fechar, sabe, janela, não tem que fechar a casa toda para acho que tudo é válido nessa vida, tudo. Ozzy, cara, eu tenho que terminar. Mas, assim, tem muita coisa que eu queria falar com você. A gente pode fazer um outro dia de podcast. Sim, vamos voltar aqui, porque é muito bom, é sempre muito bom mesmo você sentir essa coisa poderosa que a vontade, o querer ser diferente, o querer crescer, o querer chegar em algum lugar. E volto a repetir, não falo de dinheiro, não falo de... Não falo, né? Não, eu falo de reconhecimento, é isso. Exatamente. É reconhecimento, é a palavra-chave. Exatamente, é muito bom ver o nosso reconhecimento profissional, sabe? Você chega nas pessoas, as pessoas te respeitam, você é o Ozzy, maquiador. Mas se eu fosse um maquiador, sei lá, que fizesse um monte de cagada, tipo, o Ozzy chegou, sabe? Eu já ia fazer a cara feia. Mas é o que nós falamos no começo, o seu trabalho, aquilo que você mostra, fala muito sobre quem você é. Sim. Então, assim, de verdade mesmo, parabéns. Obrigado. Tá bom? Pelo aquilo que você tem conquistado aqui, pelo aquilo que você tem feito.
por levar o nome desse brasileiro para esses franceses que gostam e admiram o seu trabalho. Não só eles, como nós todos. Obrigado, eu acho que eu sou bem grato pela vida, pela minha história, pela minha trajetória. E hoje, por exemplo, eu vejo que, apesar de tudo isso, eu ainda sou um bebê, que a cada dia tem que aprender mais e mais e tem que conquistar mais e mais coisas. É verdade. É. Isso é bom. Acho que isso é o que se chama-se hoje de inteligência. Quando nós reconhecemos que o nosso copo nunca tem que estar cheio Exatamente. do conhecimento. Exatamente. Eu acho que todo conhecimento é válido. É como que sabe, tudo na vida é válido. E todo conhecimento, o que você puder absorver de conhecimento é interessante. Exatamente. Meu, muito obrigado. Obrigado De coração, você. tá bom? Obrigado mesmo Foi um por esse momento. prazer.